Bem, sigamos. Outro ponto que a gente precisa trazer ao esclarecimento é como o livro de Provérbios nos ensina. Como esse livro nos ensina? O primeiro ponto é o contraste, não é? Apesar de estar aqui, comparando, contrastando, avaliando, priorizando e advertindo. Quando ele compara, né? Comparando, aliás, né? Deixa eu só corrigir aqui, ele usa sempre uma palavra-chave que é com, né? E a gente pode ver isso no versículo 12 do Provérbio, capítulo 19, versículo 12. Contrastando, mas, verso 7, capítulo 27 de Provérbios, avaliando, versículo 23 do capítulo 15, priorizando, melhor do que, versículo 1 do versículo 22, e advertindo, por isso, ou pelo que, é sempre a palavra utilizada no provérbio, ou naquele verso, para que ele nos advirta de que, por isso, pelo que, então verso 4 do capítulo 20. Então vejamos o seguinte: contraste. Nos ensina sempre contrastando a sabedoria ou sábio, do outro lado, a loucura. Então é o equilíbrio entre a sabedoria e a loucura que nos dá segurança, que nos dá uma caminhada segura ou uma decisão madura. Portanto, sabedoria ou loucura. Eu aqui preciso de quê? Temor do Senhor. Mas só teme ao Senhor quem teme ao Senhor? Aqueles que por Ele foram redimidos, resgatados de uma vida de pecado, de uma vida de prisão, de escravidão, para uma vida de liberdade. Então é esse que teme ao Senhor. Porque o Senhor só vai transformar aquele que Ele elege, aquele que Ele liberta, aquele que Ele ensina, aquele que Ele ajuda a perseverar, a quem Ele pede que tenha coragem, a quem Ele plantou uma semente de fé. Por isso que essa fé não é só crer, mas confiar no Senhor, confiar na sua providência, confiar no seu poder. Isso nos faz e nos torna sóbrios, sábios. Todas essas situações que se põem diante de nós, onde precisa de decisão, de coragem, também precisa sabedoria. Portanto, vejamos o seguinte: o sim e o não. É o equilíbrio. O nome que se dá a isso, a gente pode chamar de bom senso, equilíbrio. Então vejamos. Interessante desse livro
é que ele se vale de algo muito peculiar da poesia hebraica, mas ele, propriamente dito, ele personifica a sabedoria. E aí a gente tem os personagens. Ele personifica. Então ele chama de ingênuo, de tolo, preguiçoso, insensato, escarnecedor. E por último, mas o mais importante personagem, o sábio. Engraçado que esse livro ele personifica a sabedoria. Há um desejo tão ardente que ela clama, ela grita. Ela grita no início para o filho ouvir o pai, ouvir o conselho, a palavra, o temor do Senhor. Mas é lá no capítulo 9, onde vai ficar mais claro a personificação da sabedoria. Então vejamos o seguinte. Como sendo a mais importante a sabedoria, e logicamente o personagem do sábio, ele está concentrado entre o capítulo 1 e 2 do livro de Provérbios. Porque é aí onde está sendo personificada. Vai até o capítulo 9, mas mais enfaticamente, capítulo 1 e 2 e o capítulo 9 é onde descreve melhor a personificação da sabedoria. Diz o seguinte: o tolo, o ingênuo, ele dá crédito ou acredita em tudo. Ele acredita em tudo. Ele não pondera. Ele não se precavém. Aí vem o equilíbrio. Veja como o equilíbrio, o contraste. Esse contraste é porque, se eu sou demasiadamente cauteloso, pode me faltar coragem, ousadia, coisas que são virtudes aos olhos de Deus. Deus pede na sua palavra que nós sejamos corajosos, mas também pede prudência, principalmente o que é fruto de obediência. Portanto, vejam bem como há uma ligação do ensino da sabedoria com a aliança feita no Sinai. Apesar dela não estar sendo citada literalmente aqui, se eu digo que há temor para haver sabedoria, só há isso aqui se Deus estiver agindo na sua vida. Se eu não sou crédulo, se eu não busco a Deus, como eu vou tornar válida a sua palavra? Como eu vou me apropriar do seu ensino? Eu preciso ter devocional, eu preciso ter momento de leitura, eu preciso ter confiança nessa palavra e no Deus da palavra principalmente. Então esse livro vem nos ensinar a andar seguros, a decidir de forma segura, sensata, equilibrada. Então muita gente olha para o livro de Provérbios e tenta ler e acha complicado. Não estou dizendo que é simples, mas, por exemplo, você pode pegar uma Bíblia como a de Eugene Peterson, a Bíblia é a Mensagem. Apesar de ser um texto interpretado, que Eugene Peterson já dá uma interpretação, ele é excelente porque traz para o cotidiano, traz para a prática muita coisa que o livro de Provérbios às vezes ainda requer uma certa interpretação, requer uma ida lá no texto original e um certo tempo mais de estudo. Mas eu quero desafiar você a olhar para esse livro dessa forma, porque veja bem, o preguiçoso, ele está dizendo o seguinte aqui: o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Então veja bem, é um texto clássico de Provérbios, não é? O insensato, outro exemplo que ele dá do insensato, não é? Então veja bem,
que eu achei bacana esse do preguiçoso, né? Porque tudo para o preguiçoso é difícil, é longe, é pesado, é complicado, ele tem que agir com uma complicação antes de qualquer coisa. Isso é um sinal de preguiça. Então, isso daqui não quer exaltar os nossos pontos fracos somente para nos desmotivar, mas que a gente possa fazer algo interessante para que haja aprendizado, conhecer a nós mesmos. Nós precisamos ter honestidade diante de Deus. Deus sabe tudo sobre nós, Deus sabe tudo, absolutamente tudo. Nós somos um flagrante diante de Deus, né? Pastor Valdemar gosta de dizer isso. E eu gosto muito de um pastor também que me fez ver esse livro com esse olhar. E eu sempre tenho citado ele aqui, Leonardo Teixeira, e eu quero que você possa andar por esse caminho onde a revista propõe que a gente aprenda com esse livro. E vejamos o seguinte: o insensato. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Olhe bem. Mas é um contraste, não é? Um contraste do insensato e o sábio. Há um contraste, mas o sábio ouve os conselhos. O escarnecedor, esse cara aqui zomba e ridiculariza a sabedoria. E veja o seguinte: a sabedoria aqui, o livro de Provérbios nos apresenta a sabedoria como uma dama, não é? Ele é uma dama. Então a sabedoria é uma dama que compete com uma louca. Olha o contraste: a dama e a louca. Porque ele personifica a sabedoria como uma dama, e ela compete com uma louca. Por isso que quando ele vai nos ensinar através desse trecho, ele traz a ideia de um relacionamento homem e mulher. Por isso que ele fala da mulher adúltera. Ele está também ensinando sobre relacionamento, ele está ensinando sobre casamento, mas ele também está fazendo com que esse contraste nos ensine. Porque esse contraste como uma balança onde a gente tem que regular? Porque Deus nos dá liberdade. Deus não quer tirar o prazer da nossa vida. Deus não quer ser um estraga-prazer. Deus nos quer felizes. Deus nos quer realizados. A Bíblia fala de que os servos de Deus têm sonhos. Eles sonham e Deus quer realizar o desejo do coração do seu servo, do seu filho, do seu escolhido, do seu povo. Portanto, Deus está do nosso lado, mas Ele precisa ser justo, porque Ele vela por nós, mas Ele também zela pela sua palavra. Eu gosto muito quando Dom Ximenes ele faz essa menção ao fato de que, se eu dou bom exemplo, honrando minha palavra, eu cuido daquilo que falo, eu cuido da minha palavra, daquilo que eu empenho como palavra, daquilo que eu prometo, quanto mais Deus, sendo santo a ponto da gente não entender, não alcançar a sua santidade, o quão puro Ele é. Por isso que tem que haver justiça, porque Deus, quando faz justiça, Ele cuida da sua santidade. Do jeito que Ele cuida da sua palavra, Ele cuida da sua santidade.
E essa questão é que a gente constrói tribunais de forma muito fácil, mas a questão de ter temor ao Senhor, de ter sabedoria, é porque sempre temos a oportunidade de aprender, e de aprender com um Deus gracioso, de um Deus que quer o nosso bem. Agora, a escolha é nossa, né? Mas também não é só a escolha, é o jeito de viver. Por isso que a Bíblia traz, nós estudamos o livro de Salmo agora há pouco, um livro como poucos, um livro que é crido pelo cristianismo. Primeiro, vamos colocar a ordem certa, pelo judaísmo, né? Porque eles são a comunidade a quem se dirigiu, apesar da palavra do Senhor se dirige a todos os crédulos, mas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo creem nesse livro. Cita, inclusive, o livro. Então veja como essas palavras são edificantes, né? Então aqui nós estamos dizendo que essa palavra que edifica, que essa palavra que ensina, é uma palavra que a Bíblia traz numa frase bem-aventurado, né? Então, bem-aventurado, feliz é aquele, não só que tem seus desejos realizados, não só porque chega onde pretendia chegar, mas como chegar. Porque felicidade não é só um lugar que se chega, não é só desejar o reino dos céus, esperar por ele, mas é já vivê-lo. É o jeito que se vai. Pastor Jair gosta muito de usar essa frase, e eu acho que ela ensina muito. Ele tem um jeito de descrever a felicidade, que ele diz que a felicidade não é um lugar onde se chega, mas é o jeito que se vai. E eu, depois pensando nisso, eu digo, puxa vida, realmente, eu até diria um pouco diferente dele, não é só onde se quer chegar, porque nós queremos morar no céu, mas é o jeito que eu vivo já esse céu. Porque quando Deus me transforma, Ele já quer me dar um novo viver. Por isso que Jesus, quando veio ao mundo, Ele diz que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo, porque Ele estava ali, o rei está próximo. O reino está onde o rei está. Se o rei está comigo, o reino está comigo. Por isso que Ele já quer que eu viva diferente. E Ele me deu ferramentas para isso. A principal ferramenta está em minhas mãos, ao alcance da minha mão, da minha vista. Graças a Deus, Deus me deu condições para isso. Eu tenho condições de ler, eu tenho minha visão perfeita, então tudo isso é motivo de gratidão, né? E é assim que Deus começa me ensinando a viver com sabedoria. Primeiro, sendo grato. Então, queridos, é assim que eu gostaria de apresentar a vocês esse esboço do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro longo, não tanto quanto Salmos, que é o novo livro da Bíblia, como a gente viu, mas nós nos dispomos a vir aqui sempre trazer para vocês momentos de aprendizado, onde a gente apresenta a visão panorâmica dos livros bíblicos do Antigo Testamento. E aqui o livro de Provérbios, eu quero deixar isso para você, que você possa viver seguro, que você possa decidir seguro, decidir com sabedoria. E para isso, você precisa do temor do Senhor. E o temor do Senhor só tem aquele a quem Deus transformou, a quem Deus alcançou, perdoou e está conduzindo para uma vida cada dia melhor. Obrigado a você que